Small cap, barata e que paga bom dividendo. Será que existe uma ou várias empresas que estão dentro desses três critérios? O que acontece se a gente selecionar estratégias claras de seleção de ações e colocar filtros? E filtrar apenas as empresas que passam nessa estratégia, que são small caps e que pagam bons dividendos. Bom, é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Tá? E já respondo, existe empresa assim? Existem algumas empresas assim. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar cinco empresas que são small caps, que pagam bons dividendos e que são baratas segundo a minha estratégia de investimento, segundo a forma com que eu entendo que uma empresa é barata. E muito mais importante do que a listinha de 5 empresas que passam nesse filtro é o processo para chegar nelas. Por quê? Porque se eu te der uma listinha aqui, você pegar e investir nessas ações sem ter convicção, sem ter estratégia clara, sem saber o que está fazendo, vai ser tipo aquela história de quem come o peixe, mas não aprende a pescar. Aliás, vai ser muito pior, porque quem come o peixe fica alimentado. Agora, quem sai investindo em ações que ouviu falar num vídeo no YouTube, não vai saber quando vender essas ações, por que ter elas, não vai saber como diversificar bem a carteira, como investir com base numa estratégia. Então toma muito cuidado se você chegou aqui com o intuito de copiar a listinha de ações e foca muito no processo. Porque o processo ele pode ser adaptado, ele pode ser inclusive replicado por você, se tiver convicção na estratégia, ou adaptado para que você siga esse processo com outras estratégias de investimentos, beleza? Focando em processo, esse vídeo aqui está uma verdadeira aula que você não pode perder. Então assiste até o final. Se você gostar dessa aula, senta o dedo no like, te inscreve no canal, clica no sininho, aquela coisa de sempre, e vamos que vamos, porque está começando mais um vídeo aqui do Clube do Valor. Então vamos lá, vamos falar antes de mais nada dos benefícios de investir em empresas como essas. Começando pelo benefício de investir em empresas baratas. E aqui eu já deixo bem claro, tá, o que eu falo em todos os vídeos que eu cito ações baratas, porque eu sei que a maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são seguidores do Clube do Valor. Conforme o vídeo vai tendo mais views, ele vai indo para pessoas que não nos conhecem. Mas deixando bem claro aqui que uma ação barata não é uma ação que tem uma cotação baixa. Tá? Esquece aquele negócio de veja, encontrei ações baratas que valem menos de R$5. Uma ação que está cotada a R$5 não é necessariamente mais barata do que uma ação cotada a R$20. Tá? Quando eu falo baratas, é em métricas de investimento em valor, seja por valuation, seja por análise de múltiplos. No meu caso aqui, vai ser análise de múltiplos. E tem um benefício muito claro de investir em ações baratas, que é o benefício de que, como um todo, historicamente, ações baratas, ou seja, casos de value investing, casos de investimento em valor, superam ações caras. Esse gráfico que está na tela agora é um exemplo que mostra de um dos vários estudos que comprovam isso. Esse aqui é do livro Investindo em Ações por Longo Prazo, ou Stocks for the Long Run, do Jeremy Siegel, que mostra que o gráfico mais vencedor, aí da tela tem várias linhas, né? Mas a mais vencedora é aquela linha de ações mais baratas, no caso com base no indicador preço por lucro, que foi o que ele usou aqui. Bom, qual o benefício de investir em small caps? Eu já expliquei qual o benefício de investir em empresas baratas. Vamos lá, o que é uma small cap? Uma small cap é uma empresa com menor capitalização de mercado. É uma empresa menor em relação ao resto do mercado. Só lembrando sempre, né, que em via de regra, para uma empresa estar listada em bolsa, ela já é uma empresa que vale aí pelo menos algumas dezenas de milhões de reais em via de regra. Mas as small caps são aquelas empresas que têm a capitalização menor em relação aos seus concorrentes. Por ter capitalização menor, geralmente não são empresas líderes do setor. Eu posso dar um exemplo aqui, hipotético, de quem gosta de tomar cerveja. A gente tem de um lado a Ambev, que é a maior cervejaria do Brasil, tá por trás de várias marcas conhecidas como Skol, Antártica, Brahma, Beck's. Beck's talvez não seja tão conhecida assim, mas é boa. E aí vai. E tem do outro lado, sei lá, uma pequena cervejaria artesanal, tipo a Tupiniquim. A Tupiniquim é uma empresa de menor capitalização. Se ela tivesse ações listadas em bolsa, pode ter certeza que seria uma small cap. Por que eu tô explicando isso, tá? Porque possivelmente a Tupiniquim deve ter, sei lá, 0, pouco por cento do mercado. E se ela tiver, por exemplo, 0,1% do mercado e ela crescer para 0,2% do mercado, ela cresceu 100%.
Já a Ambev, para crescer 100%, tendo 60% do mercado de cerveja, ela tem que aumentar a margem, tem que aumentar preço, tem que horizontalizar os produtos, né, ir para outros tipos de bebidas, alcoólicas ou não alcoólicas, tentar avançar nesses mercados e aí por diante. E eu quero chegar no fato de que as small caps têm, via de regra, maior potencial de crescimento no longo prazo. Mas essa não é a única vantagem. Elas também têm menor visibilidade do mercado, elas são ignoradas por gestores, alguns gestores e casas de análise também. E não é porque os gestores de fundos maiores ou as casas de análise não gostam dessas empresas, mas sim porque muitas vezes, se o fundo de ações é grande, vamos supor aqui, chutar um fundo de R$1 bilhão total investido em ações, se ele for diversificar em 20 ações, em pesos iguais, comprar 5% em cada ação, cara, 5% é 50 milhões. E as small caps, elas em via de regra também têm menor liquidez. Então se ele vai comprar uma ação que tem, sei lá, R$500 mil de liquidez média diária, bicho, esse cara demora 100 dias de pregão comprando todos os dias toda a posição para montar. Então muitas vezes eles acabam ignorando e aí isso acaba gerando cases de valor, cases de desconto em small caps. E por conta disso, muitas vezes as small caps vencem o mercado. E não é uma small cap específica, é uma carteira de small cap, como você pode ver no gráfico que está na tela agora, em que a linha laranja mostra a evolução do índice de small caps comparado ao IBRX, que é a média do mercado no Brasil, muito parecido com o Ibovespa atualmente. Só prezando aqui pela honestidade intelectual, vamos lá. Primeiro, elas vencem o mercado em conjunto no longo prazo. Pode ver no próprio gráfico que tem períodos em que elas perdem, e perdem feio do mercado. Então, não espere que só investindo em small caps você vai sair ganhando e não concentre em poucas, tá? E, segundo ponto, elas têm mais risco também. Lembra da história que eu acabei de falar da Tupiniquim? Agora imagina que as pessoas comecem a tomar menos cerveja, ou que o imposto aumente muito sobre a cerveja. Quem que morre antes, a Ambev ou a Tupiniquim? Entendeu? Small caps são mais arriscadas também. Bom, e boas pagadoras de dividendo, qual é a vantagem delas? Em via de regra, para uma empresa ser uma boa pagadora de dividendo, ela tem que ter lucro positivo, senão ela não distribui dividendos. E ela tem que estar barata. Para a distribuição dela, sei lá, 70% do lucro, 80% do lucro, 100% do lucro, representar um bom dividend yield. E eu não foco especificamente em selecionar boas pagadoras de dividendos, mas sei que tem muita gente que gosta muito de cases de boas pagadoras de dividendos. Aliás, me diz aí se você gosta. Comenta aqui embaixo se você investe em boas pagadoras de propósito, sim ou não, porque meio que sem querer eu invisto. Por procurar empresas baratas, muitas vezes eu encontro boas pagadoras de dividendos. Bom, dito isso, como é que eu cheguei nessa listinha que eu vou te apresentar? E aqui entra a parte do processo, tá? Primeiro passo, para garantir que elas são baratas, eu rodei o método Clube do Valor de seleção de ações, que é um método que eu explico e ensino no curso Descomplicando o Mercado de Ações 2.0, que não está com vagas abertas nesse momento, mas é uma estratégia de investimento em valor quantitativa, que a gente escolhe as empresas que estão mais baratas olhando para a relação do lucro operacional com o valor total que alguém tem que investir para comprar essa empresa. Então rodei lá o método Clube do Valor de seleção de ações. Depois, para verificar se elas são small caps, eu olhei para essas 20 empresas que passam no meu método de seleção de ações, peguei o índice de small caps da B3 e só deixei as que estão nos dois lugares, tá? E ao filtrar empresas que estão no índice de small caps, eu garanto que essas empresas não podem estar entre os 82% de ativos com maior valor de mercado da bolsa, não podem ser uma penny stock, uma ação que tenha cotação menor do que R$1, que são mais voláteis, e não pode estar em recuperação judicial ou extrajudicial, ou intervenção do Banco Central. E elas precisam, além disso, estar entre os 15% de empresas com menor valor de mercado da bolsa, estar dentro dos 99% dos ativos mais negociados na bolsa nas últimas 3 carteiras e estar presente em 95% dos pregões ocorridos durante o período das últimas 3 carteiras do índice Small Caps. E aí, depois desse primeiro filtro, eu também, para certificar de que a gente teria uma lista com boas pagadoras de dividendos e que isso seria um critério quantitativo e não o meu achismo, O Arca, essa aqui vai pagar bastante. eu olhei para o índice de boas pagadoras de dividendos, o IDIV, também da B3. E aí eu olhei para as empresas que passam no método Clube do Valor de Seleção de Ações, que estão dentro do índice Small Caps e que estão dentro do IDIV. Ao colocar esse filtro do IDIV, eu garanto que essas empresas não podem estar em recuperação judicial ou extrajudicial e elas precisam, estar entre os 33%, entre os 1/3 de ativos que mais pagaram dividendos nos últimos 36 meses, não 12 meses, 36 meses. Precisa ter uma soma do dividend yield de cada 12 meses corridos dos últimos 36 maior do que 0.
ou seja, ela não pode ter passado 12 meses sem distribuir dividendos, e está sendo negociada em 95% dos pregões no período das 3 carteiras anteriores. Esse é o mesmo filtro que tem lá no índice de Small Caps. E aí, rodando tudo isso, a gente chega à lista de 5 ações, entendeu? O processo é muito mais importante, mas como você deve estar curioso, vamos lá. Ação número 5, Taesa, código TAEE11, pelo menos a 11, que é a Unity, é que tem a maior liquidez. Ela está na 18ª posição no ranking Clube do Valor, tem 1,9% de peso no índice Small Caps e 4% de peso no IDIV. É uma ação que está pesada ali no IDIV, e nos últimos 12 meses ela tem impressionantes 10% de Dividend Yield. Lembrando sempre, né? Dividend Yield passado não é garantia de Dividend Yield futuro. Ação número 4, ação da Copasa, código CSMG3, que tem 0,8% de peso no índice de Small Caps, 1,7% de peso no IDIV, está na 16ª posição no ranking Clube do Valor de ações baratas e tem um dividend yield dos últimos 12 meses de impressionantes 18%. Reforçando, isso não é garantia de que ela vai pagar 18% de dividendo nos próximos 12 meses, tá? Se for olhar, em geral, essas empresas têm um dividend yield muito acima do comum, sempre tem algo por trás, algum não recorrente, que ela decidiu distribuir resultado, etc. Não é meu papel aqui explicar isso, porque eu estou te mostrando processos quantitativos, mas fica sempre ligado quando aparecer um dividend yield assim bizarro, tá? Vamos lá. Ação número 3, ações da Smiles, código SMLS3, está na 12ª posição no ranking Clube do Valor, tem 0,4% de peso no índice de Small Caps e 0,8% no IDIV, com o dividend yield dos últimos 12 meses de 5,6%. E é bom pegar o caso da Smiles, que é uma ação que foi muito comentada aí nos últimos meses, no último ano, por conta da briga societária com a Gol. E de novo fazer um gancho para que em estratégias quantitativas, em processos claros, né, quase uma receita do bolo que eu estou mostrando aqui, você pode optar por seguir o processo claro, como a gente faz no Clube do Valor, sem nenhum viés emocional, sem nenhuma projeção de futuro, sem nada disso, ou fazer suas análises qualitativas extras, que em via de regra eu não acredito que melhora o desempenho da carteira. Por isso aqui no Clube do Valor a gente só segue a estratégia clara, beleza? E falando tudo que a gente faz, deixa eu te explicar uma coisa. O Clube do Valor é uma gestora patrimonial, é uma gestora de carteiras de valores mobiliários. A gente tem aí perto de 300 milhões de patrimônio sob gestão, e em toda a gestão da carteira a gente segue estratégias de investimentos que são claras, que os nossos clientes conhecem, que os nossos clientes entendem, e a gente basicamente estrutura uma carteira ideal para cada cliente, implementa essa carteira na prática e faz o acompanhamento e manutenção dela. Esse é o nosso principal serviço, mas tem outros serviços. A gente tem programa de acompanhamento, de mentoria, tem treinamentos, e nessa semana a gente está aí com aplicações abertas, tá? Se você quiser, aperta aqui nesse link para preencher um rápido formulário, mais ou menos 3 minutos, para entender como a gente pode te ajudar a investir melhor, beleza? Se você quiser conhecer um pouco mais nosso trabalho e também potencialmente melhorar a forma que você investe, eu não perderia essa chance, tá? Eu apertaria nesse botão aqui e conheceria melhor. Mas vamos lá, segunda ação aqui dessa lista é a ação da Sanepar, de código SAPR11, de novo, que tem maior liquidez. Está na 6ª posição do nosso ranking de ações, tem o peso de 1,2% no índice Small Caps e 2,5% no IDIV, com dividend yield dos últimos 12 meses de 4,75%. E lembra daquele gancho que eu fiz de seguir estratégia de forma quantitativa, sem fazer projeção do futuro, etc? Lembra também que eu falei que uma ação barata não fica barata à toa? Bom, a primeira ação aqui é a ação da Wiz Corretora de Seguros, na primeira posição no ranking Clube do Valor, e tem um peso bem pequeno, 0,1% no índice de Small Caps e 0,3% no IDIV, mas tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 10%. E seguindo todos os filtros e processos que eu falei no início desse vídeo, essa é a primeira ação aí dessa lista, beleza? Se você curtiu esse vídeo, compartilha com as pessoas, faz a gente chegar a mais e mais lugares, e se você quiser saber como a gente pode te ajudar, ó, aperta nesse botão aqui, preenche formulário, 3 minutinhos que podem mudar para sempre a forma que você investe. Grande abraço e até mais, tchau, tchau!